aumento nas incidências de casos de apendicite tem preocupado as autoridades da saúde. E para falar um pouco sobre essa doença, eu converso agora com a cirurgiã-geral, doutora Aline Quirino. Bom dia, doutora Aline, um prazer recebê-la aqui. Oi, Priscila, obrigada. Tudo viu? bom, querida? Prazer, tá tudo bem. Prazer é nosso. Agora, doutora, é o seguinte, eu já tive uma crise de apendicite aos meus 14 anos de idade e na época, só bem rapidinho para figurar, assim, você não sabe se está tendo uma crise de apendicite, é aquela dor, aquele incômodo, e aí minha mãe eu costumava dizer assim, que eu adoeci e minha mãe não fazia nada. Como minha outra irmã era muito alérgica, quando Rose adoeceu, ela corria para o hospital. Aí eu já dei uma crise de filha mais nova, ciumenta, eu disse, Rose, dá um espirro, a senhora leva lá para o hospital, eu posso aqui morrendo, você não faz nada. Eu disse, pare de reclamar, vou levar você no hospital, você vai ver que você não vai ter nada. Quando eu cheguei lá, puf, já era apêndice e foi direto operar. Eu falei, ainda bem que eu reclamei e fiz um escândalo, porque senão eu ia ficar lá e tal. O que aí acontece? fica mais grave, né? O que é o tal do apêndice? Para que ele serve e por que a gente sente tanta dor e tem que tirar? Então, o apêndice, ele é um órgão vestigial. Teoricamente, a gente utilizava na época das cavernas, nós temos o intestino grosso, ele fica aqui do lado direito do abdômen, parece um dedo de luva, exatamente como a gente está vendo aí, né? Na imagem. Então, essa parte maior, mais arredondada, é o intestino grosso, e a gente tem essa parte penduradinha que é o apêndice secal. O apêndice, ele é um órgão linfóide, ele é um pedacinho do intestino e tem muitos vasos linfáticos ao redor. E a inflamação dessa região ao redor do apêndice, ou o caimento, ou um verme, que é mais raro, ou pedacinho de fezes do intestino que cai, a gente vê que ele não tem continuação. Então, ele faz uma obstrução na região e inflama essa parte penduradinha aí que chama-se apêndice secal. Então, hoje ele não serve para nada. A gente usava antigamente quando era da época das cavernas. Das cavernas, teoricamente, né? Então, hoje ele serve somente para inflamar, infelizmente. E operar. E operar. Uma parte da população, geralmente de adultos jovens, de 19 a 30 anos, é o público que mais tem. Não quer dizer que os extremos das idades não possuam. Pacientes com jovens, crianças também têm apendicite, e aí é um pouquinho mais difícil de chegar ao diagnóstico, porque eles não sabem definir bem a dor, explicar direitinho onde dói. E idosos também, até grávidas, podem ter apendicite. Aí, doutora, eu te pergunto, tem pessoas que falam assim, teve uma crise de apendicite, tem que ir logo para o hospital, urgência, tem risco de morte? O apêndice estrangulou, né? Usam essa palavra, apêndice estrangulou. Existe risco de vida? Existe risco de morte, né? Existe risco iminente de vida se não for cirurgiado. Então, eu acho que assim, esse nosso bate-papo, eu acho que é de utilidade pública. Se nós conseguirmos que parte da população procure assistência médica cedo, a gente consegue salvar muitas vidas. Então, você saber identificar como é a sua dor. Geralmente, a dor de apendicite, ela começa aqui na região do estômago, e ela começa a se mover, ela começa a se localizar do lado direito. Começa com uma dor aqui, que geralmente vem acompanhado de falta de apetite, de febre, às vezes vômitos. Não em todas as pessoas apresentam esse mesmo sintoma, mas a dor geralmente apresenta em todo mundo. E ela se localiza aqui desse lado direito e é uma dor que não passa com medicação. Ela alivia, mas ela só piora. A dor, ela só tende a piorar. Então, começou a sentir esse tipo de dor, acha que é infecção urinária, às vezes os vizinhos vão dando os diagnósticos, né? Ou a mãe vai dando diagnóstico. Procura uma assistência médica para passar por um médico e realmente descartar. Doutora, eu queria perguntar se tem isso que aconteceu comigo. Eu estou passando o que aconteceu comigo. Quando apertava, doía, mas quando tirava a mão, doía mais ainda. Diz que esse é um dos sintomas quando é apendicite, quando se aperta que dói, mas quando tira também dói? Isso, o diagnóstico clínico, que é o exame do médico, é o mais seguro. Às vezes a gente pede uma tomografia para definir, afinal a gente não vai deixar o paciente passar por uma cirurgia sem ser, né, apendicite. Mas esse sintoma de você apertar e quando soltar doer mais, chama-se Bloomberg positivo. É um sinal clínico que na hora que eu solto e dói mais é porque está tão inflamado que o peritônio, ou seja, uma camada que recobre a barriga, também está inflamada. Isso geralmente é certeza que é apendicite. Assim, e aí a gente, na minha época eu fiz a cirurgia abrindo, mas hoje não precisa mais fazer aquela cirurgia de abrir, hoje faz de uma forma mais simples, é isso? Então, a cirurgia, ela pode ser feita tanto convencional, que é essa forma de abrir, que é um cortezinho aqui do lado direito. As duas têm resultados
de cura, certo? Mas a por videolaparoscopia, que as pessoas popularmente chamam de cirurgia laser, não é laser, é videolaparoscopia, que hoje é a forma mais utilizada nos serviços particulares. Infelizmente no SUS a gente não tem tanto, é mais convencional mesmo por questão de equipamentos, né? Geralmente não tem no SUS, mas ela lhe dá a videolaparoscopia nos casos iniciais e nos casos até intermediários, a gente consegue fazer e o paciente ter um retorno às suas atividades mais rápido, tem menos chance de infecção na parede, na ferida operatória, que é uma das complicações. Então você volta mais rápido, tem menos chance de fazer hérnias no local da cirurgia. Esteticamente também é bem mais agradável do que a cirurgia convencional. A minha nem tem mais, não tem nem mais, não tem mais linhazinha, é tão linda minha cicatriz, tão pequenininha, porque foi descoberto cedo, né? Assim, quando começou a incomodar, eu já fui para o hospital por uma sorte, né? Porque eu fiz um escândalo com minha mãe, disse que ela nunca cuidava de mim, tadinha da Miroca. Eu disse, mas você nunca cuida, só arroz, dá um espirro, você já leva. E acabei fazendo um drama e ela, você vai ver, você não vai ter nada. Mas nesses casos, Priscila, o que acontece? Você operando no início, no outro dia, praticamente, a grande maioria dos pacientes está de alta. Às vezes toma um antibiótico para casa, mas quando você demora e que o apêndice estrangula, como as pessoas falam, o que é isso? Quando ele perfura. Então eu tô com o apêndice inflamando, ele começa a ficar inchado, até que a parede dele perfura e começa a cair fezes na cavidade, ao redor. Não é para ter fezes fora do intestino. Então isso, às vezes, a cirurgia precisa colocar uma bolsa, chamada bolsa de colostomia. O paciente fica com uma bolsinha aqui do lado direito do abdômen, saindo fezes para fora da barriga por um período até a gente conseguir fazer essa reconstrução. E por que acontece isso? Porque o tecido fica tão inflamado que a gente não consegue fechar mais. Entendi. Todo ponto que eu der vai abrir. E doutora, pode acontecer de ter uma infecção generalizada por causa disso? Sim, pode. Que é o que leva a pessoa a óbito se tiver um problema muito sério de infecção generalizada e não conseguir... Tem muitos pacientes que ficam com essa dor muito tempo, aí chega até essa perfuração e aí a cirurgia é mais complicada, como te falei, isso pode causar abscessos, ou seja, criar pus dentro da barriga pelo processo infeccioso. Então pode sim virar uma infecção generalizada em idosos e em crianças, que são os extremos, que a sua reserva de resposta é muito menor, tanto na criança quanto no adulto, idoso. Então você pode ter essa infecção generalizada e causar a morte por uma coisa que, se tivesse sido diagnosticada no início, teria cura. Existe uma idade, assim, tal idade tem mais quantidade de pessoas que tem? Tem, adultos jovens. De 20 a 30 anos é o pico da apendicite. Não quer dizer que os extremos, ou que com 40, 50 anos você não venha a ter. É por causa da alimentação? É por causa de quê, doutora? Que tá esses apêndices aí estrangulando? Então, não tem nada comprovado cientificamente, que eu estava até conversando com as meninas antes sobre essa época do ano, de janeiro e junho. Tem muito mais casos de apendicite, muito mais. É impressionante, isso a gente vê no dia a dia. Eu acho que é a alimentação, como você disse. Tem muitas infecções intestinais que elas vêm... Você tem uma infecção intestinal, comeu alguma coisa estragada, com pouco tempo depois você está com apendicite. Por quê? Lembra que eu falei que tem órgãos de defesa, os órgãos linfóides são da nossa defesa, ao redor do apêndice. Então, na hora que eles inflamam, eles causam um inchaço do apêndice, dificulta a circulação do apêndice e ele fica inflamado. Então, essa época do ano, acredito eu que seja por isso o aumento da incidência. Então, a dica até que fazer um estudo chegou sobre a isso. dor, vai pro hospital. Vai pro hospital. Tá doendo, não para, aquela coisa incomodando aqui. Você bota a mãozinha aqui, tá doendo, não para. Tomou remédio, não passou, vai pro hospital, amiga. Não custa nada você ir pro hospital, você ir para um posto médico. Procura ajuda para não ter perigo de você ir estrangular o seu apêndice e você fazer uma cirurgia aí de uma coisa que é relativamente simples e acabar num problema mais sério, né, doutora? Exatamente. Se a gente puder ajudar de alguma forma hoje, orientar as pessoas a procurar ser do serviço de saúde. E aí a gente vai conseguir salvar bastante gente e evitar complicações. Eu acho que a orientação de hoje, que se puder deixar uma mensagem, sentiu dor, tá diferente, tô pisando no chão, bati com o pé no chão, tá doendo, que é como se fosse essa irritação, procure assistência. Arrasou. Obrigada, doutora. Obrigada, espero que tenha sido útil. Obrigada. Beijo, querida. Beijo. E olha só.